Muito bem, visto então o primeiro molar superior permanente, vejamos agora o segundo e o terceiro molares superiores. Então nós temos aqui, nessa figura, o primeiro molar superior permanente e aqui o segundo molar superior permanente. Vejam, o segundo molar superior, ele é menor, bem menor em volume do que o primeiro molar superior. Veja que essa cúspide disto vestibular, ela é bastante reduzida, bem mais reduzida do que a disto vestibular do primeiro molar superior. Esse sulco que separa a cúspide mesovestibular da disto vestibular no segundo molar superior, ele é mais apagado e às vezes nem termina aqui em forma de fosseta. Aqui nessa figura, então nós temos o segundo molar superior quando ele apresenta com 4 cúspides. Então nós temos aqui a cúspide mesovestibular, a disto vestibular, a mesolingual e a distolingual. Então a cúspide distolingual nesse dente, ela é muito reduzida, menor que a do primeiro molar superior. Tão reduzida que às vezes ela pode até desaparecer. E aqui, em vez de cúspide mesolingual, nós vamos ter aqui então a cúspide lingual. Vejam que a cúspide mesolingual, ela é maior que a mesovestibular. Então, se a gente for seguir uma ordem da maior para menor, então nós temos a mesolingual, que é maior. Depois nós temos a mesovestibular, a segunda em tamanho. Depois, em terceiro, a disto vestibular e a menor cúspide das 4, que é a cúspide distolingual. Quando o segundo molar superior ele apresenta 3 cúspides, então a cúspide distolingual ela desaparece, ele tem assim um aspecto triangular. Então nós temos aqui uma cúspide lingual bastante volumosa, aqui a cúspide mesovestibular e a disto vestibular. Veja aqui nessa figura, nós temos aqui o sulco ocluso vestibular, separando aqui a cúspide mesovestibular da disto vestibular. E aqui o sulco principal, separando a cúspide lingual das 2 cúspides vestibulares. Nessa figura, a gente pode ver um segundo molar superior tetracuspidado, com 4 cúspides, e aqui o segundo molar superior tricuspidado, com 3 cúspides, a lingual e as 2 vestibulares, a mesovestibular e a cúspide disto vestibular. O segundo molar superior, ele tem aqui na sua face oclusal uma ponte de esmalte, mas essa ponte de esmalte ela é mais apagada, tanto é que o sulco principal corta a ponte de esmalte, o que não ocorre aqui no primeiro molar superior, onde essa ponte de esmalte é uma crista de esmalte, unindo então a cúspide mesolingual à disto vestibular, e ela separa esta metade aqui, mesial, da metade distal. Esta aqui não, ela é mais apagada. Vejam que, da mesma forma que o primeiro molar superior, esse bordo aqui distal, ele é convexo e menor, ao passo que o mesial, ele é maior e é mais plano. E das 4 cúspides, a mesiolingual é a maior, da mesma forma que aqui no primeiro molar superior. Então depois vem aqui a mesovestibular, distovestibular e por último a distolingual. Veja aqui nessa figura o segundo molar superior com 4 cúspides,
Aqui é o lado mesial, aqui é o distal. O distal é sempre menor em relação ao mesial, que é maior. Então tem aqui as cúspides mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual e a distolingual. Vejam que a ponte de esmalte ela é bem rasa e o sulco principal corta aqui a ponte de esmalte. Veja o aspecto triangular que o molar superior, o segundo, ele apresenta quando ele tem 3 cúspides. No sentido vestíbulo palatino, nós temos aqui 0 graus e no sentido mesiodistal 17 graus. As dimensões do segundo molar superior. Ele tem uma dimensão máxima de 27 milímetros, uma média de 21,7 e uma mínima de 17 milímetros. As raízes, elas são separadas em 53%. Então nós temos a raiz mesiovestibular, distovestibular e aqui a lingual ou palatina. As raízes vestibulares fusionadas em 19,5%. Então a mesiovestibular e a distovestibular fusionadas. A raiz mesial e a lingual fusionadas em 8,5%. E aqui as raízes distal e lingual fusionadas em 5,8%. E quando as 3 raízes estão fusionadas, na maioria das vezes, essas raízes elas estão de uma forma separadas. E essas raízes elas são um pouco menores e mais curtas e menos divergentes do que no primeiro molar superior. A raiz vestibular, ou as raízes vestibulares, são paralelas, muito próximas e se inclinam para a distal, o que não ocorre com o primeiro molar superior, que tem um aspecto de chifre de touro, que são mais paralelas, e o terço cervical se juntam, se volta um para o outro. Aqui não ocorre, no segundo molar superior, esse aspecto em chifre de touro. A coalescência de 2 raízes não é incomum, principalmente da mesiovestibular com a lingual. Número de canais. Então esse dente apresenta 3 canais em 50% dos casos e 4 canais em 50% dos casos. Nós podemos encontrar de 3 a 4 canais numa porcentagem de 50%. Quando ele tem 3 canais, cada canal corresponde a uma raiz. Então nós vamos ter um canal mesiovestibular, um distovestibular e um canal lingual bastante amplo. Se a gente for ver em termos de amplitude, o mais amplo é o canal lingual, vindo a seguir um mesiovestibular e por último o distovestibular, que é mais atrésico. Quando o dente apresenta 4 canais, esse 4º canal ele está localizado na raiz mesiovestibular. Então nós vamos ter um canal mesiovestibular e um mesiolingual. O canal distal, da raiz mesiodistal, e o canal lingual. Então nesses casos, que ele apresenta 4 canais, os canais da raiz mesial, que são 2, são mais atrésicos que da raiz distal. Então nós temos aqui os canais, a cavidade pulpar dos molares. Veja aqui que a cavidade coronária corresponde à mesma forma que da coroa. Veja aqui os cornos pulpares, que corresponde às cúspides desse dente. E aqui nós temos os canais do dente. Então nós temos a raiz mesiovestibular, aqui a raiz distovestibular, lingual. Nessa figura a gente pode verificar aqui o primeiro molar superior. Vejam que ele é bem maior que o segundo molar superior, que aqui se apresenta com 3 cúspides: a lingual, aqui a mesiovestibular
e aqui a disto vestibular. Com relação ao terceiro molar, esse dente é um dente assim de aspectos morfológicos bastante variável. No todo, ele é o menor dos molares. Se a gente for comparar o primeiro, segundo e terceiro, dos três, ele é o menor em volume. Então, a forma da coroa lembra a do segundo molar quando ele é tricuspidado. Quanto à sua cúspide distolingual está presente, ela é muito pequena. A sua face oclusal costuma ser caracterizada por numerosos sulcos secundários, que lhe dão uma aparência enrugada, como nós estamos vendo nesse caso aqui. Terceiro molar superior, aqui são os inferiores. Vejo que ele é bem pequeno, tem um sulco principal aqui bem pequeno, e também essa face dele, oclusal, ela é bastante enrugada, porque apresenta inúmeros sulcos secundários. As formas do terceiro molar superior são tão variáveis que em alguns exemplos é difícil de identificar exatamente as cúspides desse dente aqui. Vejo que dá a impressão que ele tem aqui duas vestibulares e uma lingual. Normalmente, a face distal do terceiro molar ela é mais convexa. Então está aqui, olha. Ela é mais convexa, enquanto que a mesial ela é mais plana. Outra característica da coroa do terceiro molar é que distingue bastante, uma outra diferença, uma outra característica da coroa do terceiro molar é que ela apresenta frequentemente manchas brancas devido a uma hipocalcificação e uma aparência levemente enrugada, causada pela presença de diminutas cristas verticais lado a lado que deixam essas faces livres de contato menos lisas. As raízes não são as mesmas em número e em situação como nos outros molares superiores. Ainda que possam se apresentar separadas, vocês vão ver que ela é muito comum a sua coalescência de duas raízes, ou mesmo de três raízes, formando então, nesse caso, uma massa única que se afila em direção apical. Evidências dessas coalescências estão presentes em forma de sulcos longitudinais. Com relação ao número de canais, veja aqui que os números de canais deste dente é uma variação muito grande. Ele pode ter um canal em 10,5%, pode ter dois canais em 11,9%, na maioria das vezes, em 57,5%, ele apresenta três canais, 4 canais em 19% e 5 canais em 1,1%. Então existe uma variação muito grande em número de canais desse dente, sendo bastante difícil de fazer um tratamento de canal neste dente, devido a esse número de canais ser muito variável e a biomecânica nele é dificultada por não ter muito espaço para a gente trabalhar. Veja aqui como essas raízes podem se apresentar nos terceiros molares. Então ele tem assim várias formas. Ele é um dente bastante complexo. Ele não é um dente como o primeiro molar superior, que é um dente que é mais simétrico, é sempre aquilo ali. O segundo também. Ele pode ser tricuspidado ou tetracuspidado. Agora, vejam como existem várias formas que o terceiro molar superior pode se apresentar. Muito bem, então nós encerramos. Veja que o primeiro molar superior, ele é o maior dos três, vindo a seguir o segundo molar superior e por último o terceiro molar superior, que dos três tem um tamanho bastante reduzido, ou seja, é o menor dos molares.